Muito bom dia, meus queridos. Aqui é a professora Carla Martello. Hoje é dia 7 de abril, uma terça-feira, e nós temos um compromisso: corrigir os exercícios das páginas 168 e 169. Meus queridos, na página 168 é pedido o vocabulário das palavras alcançados, mortalidade, infecciosas, prevenir, extinção e progredir. De qual texto? O texto Sustentabilidade, da página 166. Alcançados significa atingidos. Mortalidade, morte de certa quantidade de pessoas ou animais em determinada época ou região. Infecciosas que resultam de infecção. Prevenir, tomar precaução para que algo não aconteça. E extinção, desaparecimento total de uma espécie viva. Progredir significa avançar, ir adiante. Na página 169, questão número 1, uma palavra muito importante para a construção do sentido do texto é sustentabilidade. Explique o que você entendeu sobre essa palavra. Nós sabemos que sustentabilidade significa sustentar, cuidar do nosso planeta, não deixar que os recursos acabem. A palavra sustentabilidade significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O objetivo do desenvolvimento sustentável é preservar o planeta e as necessidades humanas, de modo que um recurso natural explorado de forma sustentável dure para sempre. Eu disse a palavra sempre. Vamos pensar nas gerações futuras. Questão número 2. Como você viu, o texto trata de estratégias que podem contribuir para a sustentabilidade, de acordo com a Declaração do Milênio. Você acha que conseguimos alcançar alguma das estratégias apontadas? Que novas estratégias você poderia propor? Vejam vocês que aqui é uma resposta pessoal. A Declaração do Milênio é um acordo feito por vários países, inclusive o Brasil, para melhorar o mundo. Então, a resposta, meus queridos, ela é pessoal. Questão número 3. O texto é acompanhado de um quadro. E você já sabe que tudo que se coloca em um texto tem uma motivação, um propósito. Qual é a função desse quadro no interior do texto? Meus queridos, o quadro serve para resumir o texto com informações essenciais. Serve para ilustrar o assunto. Questão número 4. Para que público se destina o texto? Que recursos linguísticos são utilizados para atrair a atenção dos leitores? O texto se destina a crianças, a adolescentes, usou imagens, inclusive imagens infantis, uma linguagem bem informal. Vamos agora para a página 175. Mas, professora, você pediu para casa as páginas que você vai corrigir agora, os exercícios? Não, meus queridos, vocês vão parar agora e vão ler os textos e depois vão acompanhar aqui a correção. Então, nós vamos para a página 175. Vocês já leram o texto e agora acompanhem a correção. Como todo gênero textual, o texto expositivo em nível didático é marcado por características bem definidas, relacionadas tanto à sua estrutura quanto à sua função social. Identifique algumas características dos textos expositivos em livros didáticos, associados à sua estrutura e função social. Meus queridos, o texto expositivo ele trabalha nos livros didáticos com frases curtas, diretas, informações por meio de infográficos, que são gráficos, né, que trabalham com informações, divisão do conteúdo em títulos para melhor compreensão do leitor. O objetivo do texto é transmitir informações,
nos textos expositivos, a utilização de imagens é muito importante. Na página 176, é pedido o seguinte: tendo em vista a função social desse texto, o que aconteceria caso fosse retirado todas as imagens? Meus queridos, o texto perderia informações importantes. Questão 2, letra A, da página 176. Identifique no texto principal o trecho ao qual essa legenda está associada. Essa imagem aqui, olha. O texto principal, a professora Martelo vai ler para vocês. O surgimento da litosfera. Há cerca de 4,5 milhões a 4,5 bilhões de anos, a Terra era sem forma e apresentava uma elevada temperatura em sua superfície. Lentamente, a temperatura foi diminuindo e os corpos celestes, estrelas, planetas, asteroides, etc., foram sendo formados. Durante o processo de resfriamento da Terra, uma camada rochosa começou a se formar, dando origem à camada mais superficial da Terra, a litosfera. Temos essa imagem aqui, e é pedido para que nós retiremos do texto principal o que representa essa imagem. Então, está aqui, ó, meus queridos, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era sem forma e apresentava uma elevada temperatura. Questão B. Além de estar associada ao texto principal, podemos dizer que essa legenda, essa imagem, na verdade, traz para o leitor uma informação nova. Que informação é essa? Olha aqui, ó. Temos a imagem, temos a legenda aqui, ó. A imagem ilustra como a Terra poderia ser nos tempos de resfriamento litosférico. Esse processo foi bastante lento, podendo ter durado bilhões de anos. Então, a informação de que o processo de resfriamento da Terra pode ter durado muito tempo, porque foi lento. Temos aqui a legenda em relação a essa imagem. Página 177, 2C. A informação passada na legenda pode ser conferida pelo leitor em outro texto. A tabela escala geológica de tempo. A professora Martelo trouxe aqui essa tabela para vocês. Identifique essa informação na tabela. A informação está aqui, ó, meus queridos. A informação referente ao resfriamento da Terra está presente na exposição da era pré-cambriana, que durou aproximadamente 3,9 milhões. Por quê? Está escrito aqui, ó. Era que compreende a junção do Arqueozoico, com destaque para o resfriamento dos oceanos e para o surgimento das primeiras formas de vida. Questão 2D. Ao lado da imagem, há um texto posicionado na vertical. Na vertical. Que informações esse texto fornece ao leitor? Meus queridos, a informação é justamente a autoria da imagem e sua origem. Nós vamos ver isso na página 171. Aqui, ó. Aqui está a origem, tá? A origem e a autoria da imagem. Tudo bem? Na página 171. Número 3, da página 177. Na geografia, primeiro vamos ler o texto, a professora está lendo para vocês. Na geografia, há um princípio chamado conexão, que defende a interdependência dos diversos ambientes naturais e humanos. Segundo essa ideia, tudo na Terra está interligado. Por isso, o homem deve se preocupar em não realizar atividades que interfiram
ou modifiquem completamente o ambiente natural, para que não haja um desequilíbrio na natureza e prejudique, assim, os espaços natural e geográfico. A pergunta é: nesse parágrafo, há uma palavra destacada, é a palavra ideia. Segundo essa ideia, tudo na Terra está interligado. Reflita, por que esse destaque foi utilizado? O destaque foi utilizado para chamar a atenção do leitor para a compreensão de uma informação importante. 3b. A imagem a seguir foi selecionada a fim de ilustrar o princípio da conexão. Utilizando os dados fornecidos, produza uma legenda para a imagem, imaginando que ela será inserida no livro didático. Então, aqui, a resposta também é pessoal, na 3b. Eu coloquei a minha legenda, eu escrevi: região do Maracanã inundada após grande tempestade. Cada um de vocês criará a legenda. Questão 4, meus queridos, da página 178. As eras geológicas. Vamos ler? Abram na página 178. Ao longo das pesquisas sobre a formação da Terra e o surgimento da vida, a ciência elaborou as chamadas eras geológicas, que são as fases do desenvolvimento do planeta. Algo semelhante ao que acontece com o ser humano: nascimento, infância, adolescência e assim por diante. Em cada fase, há uma série de transformações e mudanças. Essas eras geológicas têm como base os principais acontecimentos geológicos e biológicos, que dizem respeito à mudança nas formas existentes na superfície terrestre e no surgimento da vida e sua evolução. Observe a tabela seguinte e faça uma breve leitura das eras e dos períodos e de seus principais acontecimentos. Questão 4, letra A. Pensando no que você refletiu da questão número 3, a respeito do uso do negrito, identifique nesse trecho as palavras que deveriam estar destacadas pelo mesmo motivo. 4A. Termo: eras geológicas. Vocês acertaram? Então, coloquem bonitinho aí, certo? 4b. No livro didático, o texto As Eras Geológicas está ilustrado. No entanto, não há ligação entre o texto e a ilustração. Que recurso utilizamos para fazer essa conexão? A conexão entre a imagem e o texto é feita pela legenda. Porém, meus queridos, não há legenda. Página 180. Agora, analise esse texto retirado, né? Retirado da página anterior. Nós temos aqui um infográfico. Olha que infográfico bonito, colorido. Relógio das eras. Olha que interessante. Lembra o formato de um relógio, funcionando no sentido horário. Primeira pergunta. Identifique o título e o subtítulo do infográfico. Título. Vamos lá, está lá em vermelho. Relógio das eras. Subtítulo: se a origem da Terra fosse comparada em uma escala de 24 horas, nossa espécie teria existido no último minuto. Questão C. Opcionalmente, os infográficos podem ser enriquecidos com legenda. E escreva a seguir uma legenda para o infográfico analisado. A resposta também, meus amores, é uma resposta pessoal. Eu coloquei aqui: os seres humanos podem ser considerados uma das últimas espécies, aparecimento do Homo sapiens, 23 horas e 59 minutos, né? Então, os seres humanos podem ser considerados uma das últimas espécies a se desenvolverem e povoarem a Terra.
Questão D. Por que o infográfico foi produzido de forma circular? Faria sentido faria sentido produzi-lo como uma linha do tempo? Não, meus queridos. Por quê? Porque o infográfico foi produzido de forma circular para se assemelhar a um relógio. Porque não é o relógio das eras? Assim, não faria sentido produzi-lo como uma linha do tempo. Meus queridos, agora que nós terminamos a correção, eu quero que vocês observem bem os cadernos de vocês. Vejam se eles estão bem organizados. Deem certos, coloquem o visto e logo, logo nos veremos. Um grande beijo da professora que ama muito vocês.